Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou o vice-coordenador do Comitê de Ética e o nosso programa tem como foco a pesquisa no SUS. Nós trazemos convidados que vêm falar para nós, apresentar os resultados de pesquisas realizadas no serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje o nosso programa terá duas convidadas. A primeira é a Lígia Coutinho Porto. Lígia é odontóloga, especialista em adolescência pela Universidade Federal de São Paulo e também em ortopedia funcional dos maxilares. Como vai, Lígia? Muito bem, obrigada. A Lígia é autora da pesquisa A Avaliação das Competências realizadas por cirurgiões dentistas que atuam nas equipes de saúde da família do município de São Paulo, sob a visão dos gerentes das unidades básicas de saúde, que foi a monografia de conclusão do curso de especialização em adolescência para a equipe multiprofissional pela Unifesp. É isso mesmo? É isso mesmo. A orientadora da Lígia foi a professora Rosa Maria Eidweiler, que está aqui com a gente também. Como vai, Rosa? Tudo bem, obrigada. A Rosa é odontóloga, coordenadora do setor de odontologia do Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente da Unifesp. Você pode participar do programa mandando sugestões para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Lembrando que o resultado da pesquisa vai estar disponível no site da BVS, www.bvs.sp.br. Lígia, quais são hoje os principais problemas de saúde bucal que afetam a população brasileira? Bom, dentro da nossa pesquisa, a gente teve como muito foco essa questão de adolescência, porque a minha monografia foi focada na adolescência. E a gente sabe que, hoje em dia, tanto a gengivite quanto a cárie, né, são doenças que afetam, sim, nossos adolescentes e crianças, né, em geral. Então, acho que tudo se inicia pela educação. A educação, hoje em dia, pessoas mais educadas acabam sendo mais preocupadas com essa forma de prevenção da saúde bucal, que é a nossa área. Então, são mais preocupadas, sim, em prevenir uma cárie, em prevenir uma gengivite, que são doenças que a gente consegue prevenir, né? Então, eu acho que tudo se inicia por essa questão da educação mesmo, da população. A educação acaba separando a nossa população, o nível de educação, em uma população mais protegida para essas doenças como a gengivite e a cárie, que acabam acometendo um extrato mais baixo. Com certeza, da população. De renda da população. Exatamente. E a gente tem também alguns dados de SB Brasil, que a gente também colocou na nossa pesquisa, que a prevalência, na verdade, de cárie ainda acaba afetando uma grande parcela da população brasileira. Rosa, isso aí faz a gente pensar no atendimento odontológico que o SUS presta, porque acaba que essa população de mais baixa renda acaba sendo usuária do SUS. Quais são as barreiras hoje que uma pessoa apresenta para acessar os serviços de odontologia dentro do SUS? Como você vê isso? Em primeiro lugar, eu só queria dizer assim que no momento que teve a inserção da odontologia nas equipes de saúde da família, isso foi um salto muito grande, uma melhora muito grande, porque mudou o foco. Antes era um foco muito curativista e passou a ser um foco, quebrando esse modelo, com um modelo mais de prevenção, promoção de saúde. E assim, tendo como foco a família, vendo as necessidades daquela população em relação à literatura, trabalhos epidemiológicos, claro, e então resolvendo o problema daquele grupo. Então isso foi um avanço muito grande. Mas na teoria, isso é muito assim, perfeito. Só que na prática, isso não ocorre exatamente assim. E assim, alguns problemas estão na estrutura física, na forma como a logística do fluxo de pacientes. Então, assim, um exemplo, isso é uma sugestão minha, porque eu vejo
assim, na Unifesp funcionar de uma certa forma. Prontuário eletrônico, por exemplo. Se tivesse o prontuário eletrônico, então o paciente ele não precisa ficar encaminhado para um lugar, para outro. Você poderia fazer uma fila eletrônica. Então, você de uma unidade já encaminha para outra, você vê onde tem vaga. Isso já agiliza bastante o serviço. Outra coisa, um exemplo na odontologia. Você vai um paciente, precisa para um diagnóstico tirar um raio-x. A gente viu no trabalho que poucas unidades têm raio-x, a minoria. Então, assim, para ele poder ter o diagnóstico, ele vai ter que ir numa outra unidade para fazer o raio-x, para ter o diagnóstico, para ser encaminhado para a especialidade. Se tivesse raio-x em mais unidades, esse mesmo dentista que atendesse, se tivesse o raio-x, teria o diagnóstico, colocaria no prontuário eletrônico e já automaticamente ele poderia agendar para o setor de especialidade. Então você vê que hoje uma barreira ao acesso é a burocracia. A burocracia, sem dúvida. Com medidas de tecnologia da informação resolveria muito. E ajudar a atender mais pessoas. Muito interessante. E fala um pouco desse novo programa que eu não conheço bem, que é o programa Brasil Sorridente. Né, que é do governo federal, é isso? É, do governo federal. Isso. Ele foi implantado em 2004, no ano de 2004, e ele trouxe como meta ampliar um pouco aquela coisa da água abastecida, o abastecimento público da água fluoretada. Então, ele trouxe um pouco essa ampliação, né, dos locais de abastecimento público. Como a gente sabe, é o que a gente consegue nessa população com uma baixa renda, de prevenção de cárie, né? Que a gente tem o flúor na água do abastecimento público. E o Brasil Sorridente, implantado em 2004, ele veio também com a implantação dos CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, e aí trouxe junto também essa questão do paciente vir ao postinho, vir a algum lugar para procurar um tratamento e ser encaminhado para o centro de especialidade. Então, assim, a gente conseguiria um fluxo de pessoas melhor. Mas como a Rosa disse... E uma atenção integral às questões da saúde bucal. Da saúde bucal. Odontologia. Exatamente. Organizou o atendimento, né? Porque vai para a unidade básica, aí depois daí vai para a especialidade, aí tem o atendimento terciário. Então, ajudou a organizar esse atendimento. Rosa, e como é que a odontologia chega no programa Saúde da Família? Porque no início eram equipes, né? A equipe básica, né? Uhum. Profissional médico, enfermeiros e agentes de saúde. Auxiliares de enfermagem e agentes de saúde. Quando é que começam a vir as primeiras equipes de odontologia lá? Então, foi a partir do ano 2000, se não me engano, que começaram, e assim foi um ganho enorme, isso para a odontologia, né? E assim, ainda a gente viu até no trabalho que aqui em São Paulo são poucas equipes de saúde de família que têm inseridos a equipe de saúde bucal. Mas isso foi um ganho muito grande, por quê? Porque a equipe de saúde bucal pode, exatamente aquilo que eu falei, quebrar esse modelo curativista que sempre existiu, poder atender a população naquela demanda dela, nos problemas daquela região, ter uma relação interprofissional maior, ter o foco na promoção de saúde. Então, foi um ganho muito grande para a odontologia e para a população, né? Sem dúvida. Nessas equipes, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre a pesquisa, mas como estava a inserção das equipes de odontologia nessas equipes de saúde da família? A gente, na nossa pesquisa, vimos que tem nas 5 regiões municipais de São Paulo, a gente encontrou 1.200 equipes de saúde de família, distribuídas nas UBSs, né, nos centros. Que foi em 2012 que foi feita a pesquisa. Isso, foi no ano de 2012. 2013. A gente está 14 agora. A nossa amostra foi de 2013. Então, 1.200 equipes de saúde de família, e dentro dessas 1.200 a gente encontrou 239 equipes de saúde bucal. Então, a gente acha, na verdade, uma falha ainda a gente acha aquém da necessidade. Exatamente, com certeza, porque se a gente for pensar no âmbito municipal mesmo, são 11 milhões de habitantes, né, que a gente encontra em São Paulo. Então, a gente ainda acha que com certeza aqui. Tanto o PSF ainda não atingiu uma população importante, como de unidades básicas de saúde, como a saúde bucal dentro dessa equipe de saúde da família. Ainda está frágil. Muito bem.
Vamos falar então um pouco da pesquisa, Rosa. Você conta para a gente o desenho da pesquisa, como é que foi? Na verdade, foi o ano passado, no início, né, 2013, e foi um retrato, para ficar mais claro, né, um retrato da situação no momento. Então, é que a gente chama um desenho transversal, né, de pesquisa. Então, como que a gente fez? A gente entrou em contato com o coordenador da saúde bucal, e através dele, ele entrou em contato com esses gerentes, apresentou nossa pesquisa, e foi ele, assim, o nosso intermediário, que enviou, porque eles tinham que responder os questionários online. Então, mandou o link com os questionários para eles, ele fez todo, ele que ficou então foram questionários online. Foram mandados foi de forma eletrônica. Para os gerentes. Os gerentes das unidades. E eles assinavam o termo de consentimento e devolviam para o coordenador, que ficava com o coordenador. Então, tudo foi feito com o intermédio deles, e a gente entrou com o comitê de ética de vocês e o nosso, né? E aí, a gente teve as respostas, que de 239, 65 responderam. E teve alguma dificuldade? Quando a coordenação está junto, fica fácil. As coisas funcionam melhor. Não, a gente não encontrou dificuldade, até porque nessa questão do questionário ser eletrônico, hoje em dia acaba sendo mais fácil. Então, era bem prático, assim, a gente conseguiu ser dessa forma. E o Dr. Douglas ajudou muito a gente também nessa questão. A adesão foi boa ou faltou muita gente devolver o questionário? Então, na realidade, como a Rosa pontuou, a gente teve 65 respondentes, dessas 239 equipes de saúde bucal. Então, né, a gente dá uns 27%. Mais ou menos dá uns 27% de resposta. Só que, então, dá mais ou menos um quarto, né, dessa população observada. E para a gente, sim, é uma resposta, porque, assim, quando a gente vê trabalhos de administração, que eles trabalham muito com questionário, né, tem muito com pesquisa, eles falam assim que, normalmente, quando você faz pesquisas com questionários, o retorno é por volta de 25%. Então, a gente está dentro do que se... para uma metodologia de pesquisa utilizando prontuários eletrônicos. É verdade. Fichários eletrônicos. Na verdade, a gente mandava o link e eles respondiam o questionário online e enviavam para a gente. Certo. E essa amostra é representativa dos gerentes da saúde da família de São Paulo? Eu ainda não sei te dizer, porque tem alguns pontos aí. O fato de ser um quarto, e geralmente, eu falei, nesses estudos eles mostram que o nível de resposta é mais ou menos um quarto. Então, está dentro daquilo que é esperado para as respostas de questionários. Só que o que a gente não sabe, e esses que não responderam? Será que esse grupo dos que não responderam são iguais a esses grupos que responderam? Ou seja, eles são iguais em relação à média de idade, eles são iguais em relação... Porque eram os gerentes que respondiam, né? Os gerentes respondiam em relação aos dentistas das equipes. Então, precisa ver se eles têm... Se de repente esses que responderam são mais novos, que têm mais familiaridade com responder um questionário online do que os outros. Ou então, assim, uma região de São Paulo que respondeu mais do que outra. Então, a gente não tem esses dados ainda. A gente vai ter, né? A gente vai ver. Será importante para ver se essa amostra foi representativa. E analisado com esse objetivo. Então, aí uma nova estratégia, né, de pesquisa, uma forma de você fazer uma pesquisa de uma maneira mais fácil, com prontuários eletrônicos, sem necessidade de deslocamento, de campo, né, que pode ser utilizada por você, profissional de saúde, que está aí com interesse em fazer pesquisa, tem novos recursos a serem utilizados. Para quem começou a assistir agora o canal profissional, meu nome é Luiz Gracindo e este é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, o nosso programa está recebendo duas odontólogas, a Lígia Coutinho Porto e a Rosa Maria Eidweiler, que estão falando com a gente sobre a inserção da odontologia na estratégia saúde da família. A pesquisa apresentada é a monografia de conclusão de especialização da Lígia, orientada pela Rosa, cujo título é Avaliação das competências realizadas pelos cirurgiões dentistas que atuam nas equipes de saúde da família do município de São Paulo
sob a visão dos gerentes das unidades básicas de saúde. Bom, Lígia, então fala para a gente quais foram os principais resultados que a pesquisa trouxe para a gente trazer isso para os nossos serviços. Então, assim, a gente, como toda a pesquisa, a gente encontrou pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos, a gente viu que a população gestantes, a população com uma faixa etária um pouco menor, né, de mais novos, então, os bebês que vai mais ou menos de 0 a 3 anos e os pré-escolares de 4 a 6 anos, eles também são 100% atendidos, né, nas equipes de saúde bucal dentro das UBSs. Que são as prioridades do programa. São as prioridades, são os grupos prioritários que a gente chamou até no nosso questionário de atendimento, né? São os pré-escolares, né? Os pré-escolares Isso, os pré-escolares, isso mesmo. Que vai de 4 a 6 anos. E aí outro ponto positivo, que na visão dos gerentes das UBS, a gente teve eles deram uma nota alta, porque o nosso questionário foi de nota, né? De satisfatório ou não satisfatório ou insatisfatório. E na visão desses gerentes, foi satisfatório o planejamento, que é uma coisa que a gente também, na nossa opinião, acha muito importante, de ações integradas com outros profissionais da saúde. Então, correto. Ter, na verdade, assim, mais reuniões em relação a alguns casos de lá. Então, assim, integrar mesmo os profissionais de dentro da UBS, né? Então, integrar os dentistas com os médicos, com os próprios enfermeiros de lá, com todos os profissionais que passam pelas UBSs. Os agentes comunitários, que são os agentes super comunitários, com certeza. No programa Saúde da Família. Então, nessa relação, a gente encontrou um ponto positivo, que foi essa nota alta que esses gerentes deram, nesse planejamento das ações. E aí, encontrando um ponto negativo, que a realização disso acaba sendo um pouco falha. Né? Eles não conseguem, então o gerente acha muito importante, mas ele não vê muito acontecendo nas UBSs que eles estão gerenciando. Então, é um ponto que a gente focou bastante, que a gente acha que tem que melhorar, mas dentro do... Ele considerou satisfatório o planejamento dessas ações com outros profissionais, mas a realização deu muito insatisfatório e não satisfatório. Então, existe algum obstáculo aí entre o planejar e o realizar. Olha, mais temas para a pesquisa. E o perfil dos dentistas que trabalham nas equipes de saúde da família? Foi considerado satisfatório? Eles são pessoas preparadas para trabalhar na atenção básica? Então, só para ter uma ideia, a gente levou como critério as diretrizes curriculares nacionais. Então, aquilo que se exige pelas diretrizes curriculares. Então, se exige um profissional crítico, capaz de questionar, capaz de trabalhar em equipes multiprofissionais. E nossas perguntas todas foram em função do que é esperado pelas diretrizes. E de acordo com o resultado total da pesquisa, eles estão bem de acordo, na maioria dos pontos, estão de acordo com essas diretrizes. A gente teve, a maioria são profissionais, são dentistas mais jovens. Então, eu acho que estão mais integrados também, porque já pegaram um currículo mais novo, porque essas diretrizes, elas entraram em 2002. Então, pegaram um currículo mais novo. Mas o resultado foi bastante favorável. E os gerentes reconhecem isso? Porque eles que julgam, eles que respondem, né? Eles reconhecem que eles estão de acordo com os odontólogos das equipes estão de acordo com cada critério que a gente pergunta. Que são os critérios que são propostos para a atuação do odontólogo na atenção primária. Isso. Muito bem. Bom, o foco da pesquisa era a saúde bucal do adolescente, era a especialização em adolescência. Quais foram os resultados em relação a isso? Foram bons? Então, em adolescência a gente também acabou vendo uma falha em programas de prevenção, focados mais na parte de adolescentes, né? E, na verdade, eles dizem que adolescentes lá, a faixa etária é de 13 anos a 19 anos. E a gente, dentro da nossa especialidade, a gente, na verdade, vê o adolescente começando com 10 anos e indo até 19 anos. Então, a gente já tem uma parcela aí de pessoas, de adolescentes que não estão sendo incluídos, talvez, em programas de prevenção. Então, a gente pode pegar esse adolescente um pouco mais cedo, né, para incluir nesse programa. Né? Mas, às vezes, também não tem tanto programa de prevenção para adolescente.
Então, a gente tem que pensar que o adolescente ele é uma idade que passa por muitos fatores de risco, mesmo como traumas, por muitos esportes radicais que eles praticam, mesmo a alimentação, né, que então acaba comendo muito fast food, doces, né, balas, considerando assim. Alguns hábitos nocivos que começam nessa idade, com né? certeza, alguns Como hábitos nocivos. A gente tem que focar tabagismo, alcoolismo, focar também então em erosão dentária, que é uma coisa muito importante e às vezes muito encontrada em saúde bucal de adolescentes, tá? Então, a gente ainda vê uma falha. O que é a erosão? Erosão dentária? A erosão dentária, na verdade, ela tem diversos fatores etiológicos. A gente encontra muito em crianças e adolescentes, né, que tem um desgaste dentário. E aí encontra muito, porque tudo hoje em dia é muito ácido na questão de alimentação. Então, muitos sucos. Então, hoje em dia é a era do suco. Então, suco pronto, Coca-Cola, refrigerantes no geral. Também. Refrigerantes, com certeza, muito ácidos, o pH do refrigerante é muito baixo. Então, a gente encontra muito hoje em dia. É uma coisa que o diagnóstico está crescendo bastante. E uma coisa importante é o seguinte, que se a gente faz, se o intuito das equipes de saúde de família é se basear na epidemiologia, então a gente tem esse levantamento de 2010, SB Brasil 2010. Então, lá mostra que com 12 anos, o índice de cárie é 2,1 mais ou menos. Quando chega de 12, quando chega de 15 a 19, ele pula para 4,5. Então, ele passa de 4,25 ou 4,5. Então, ele pula de um nível que é baixo para um alto, médio para alto, em pouco tempo, de 12 a 15 anos. Então, isso mostra que essa faixa etária, esse mesmo levantamento, é muito suscetível e tem que ser trabalhada nessa faixa etária em relação à prevenção da cárie. E a mesma coisa acontece com a gengivite. Mas, atualmente, esse grupo não é considerado prioritário para o PSF? É que eu acho assim... Ou eu estou enganado? Não é considerado prioritário. Não tem muitos programas específicos. Porque, na verdade, isso que a Ari já disse, eles dividem de 7 a 12 anos escolares e de 13 a 19 os adolescentes. Pela Organização Mundial de Saúde, que é o que a gente segue, seria de 10 a 19. Tá. Como tem esse pulo, tanto do índice de cárie quanto de gengivite, de 12 para 15, então o ideal seria pegar a partir dos 10, mudar a faixa etária de atendimento de adolescentes na prefeitura para poder fazer programas de prevenção mais cedo, para que esses de 12 anos não chegassem aos 15 com esses resultados, índices de cárie e de gengivite. Pelo que eu estou entendendo, tem mais a ver com educação, com certeza, do que exatamente com assistência. Educação, porque uma das perguntas era se tinham programas específicos de educação para adolescentes. E a resposta, a minoria tinha, sim, não era a maioria. E outra coisa que até combina com isso, é que dos quesitos que foi considerado insatisfatório por eles, que é uma das coisas que se gostaria que houvesse, você expor através de oficinas, através de métodos interativos, e não através de uma palestra expositiva, meramente expositiva. Se chegar para um adolescente, começar a pegar um modelo, começar a ensinar a escovar o dente, ele vai ficar no celular, que hoje em dia qualquer adolescente tem celular, vai ficar no celular teclando, ele não vai nem prestar atenção, não vai nem prestar atenção. Então, é preciso, com o adolescente, ter uma outra abordagem. Só que não existe um treinamento desses profissionais para atender adolescentes. Os médicos, lá na adolescência, a gente já fez um programa de treinamento para os médicos das equipes de saúde de família para atender adolescentes, mas para os dentistas não até agora, não teve ainda. Então, assim, deveria ter porque é uma abordagem diferente. Então, na hora que você vai fazer uma palestra educativa, você tem que fazer mais algo interativo, oficinas, dramatizações, coisas que eles conseguem assimilar melhor. E isso foi muito falho nessas equipes. Assim, a maioria das respostas era insatisfatório ou não satisfatório. Então, isso poderia melhorar. Tá aí uma dica importante, né, para quem está trabalhando, quem está pretendendo fazer um trabalho com adolescente lá na ponta, lembrar de ter metodologias educativas mais apropriadas para essa faixa etária, né? Bom, enfim, considerando tudo que foi visto, a assistência odontológica prestada aos adolescentes, a gente pode considerar que foi satisfatória? Aos adolescentes a gente acaba tendo ainda uma falha.
A gente não considera não, na nossa pesquisa, uma coisa satisfatória. Em relação aos adolescentes. Em relação aos adolescentes. Eles são atendidos, não que eles não sejam atendidos, essa faixa etária, ela é atendida. O problema é que não tem programas, e os resultados do SB Brasil 2010 mostram isso, não tem programas específicos, tanto é que o índice de cárie e gengivite sobe tanto, de 12 para 15 anos. E assim, eles são atendidos enquanto consultório. Não são realizados programas educativos. Exatamente. Isso mesmo. Ainda é uma lacuna. Muito bem. Os resultados dessa pesquisa chegaram a ser apresentados para a coordenação de atenção básica do município? Sim. Ele inclusive, como participou, né, como foi um dos participantes, né? O coordenador da saúde bucal, o Dr. Douglas Schneider. Tá, ele que é o ex-coordenador, né? O ex-coordenador. Então, depois que acabamos a pesquisa, nós enviamos para ele a cópia do estudo. E houve alguma troca de ideias? Eles acharam que é isso mesmo? Que ainda não tive esse retorno. Tá ok. Então está aí uma oportunidade para que a coordenação de saúde bucal se aproprie dos resultados dessa pesquisa, né? Sim. E tá dando foco a esse outro grupo que, como vimos aqui, é muito importante para a assistência. Tem mais alguma coisa que você acha que precisa ser falada, Lígia? Alguma coisa que você acha que precisa ser falada, Rosa? Eu acho que a gente já expôs deu bem algumas sugestões aqui. Aí eu pergunto, o projeto terá continuidade, terá prosseguimento? A Lígia já terminou a especialização dela. Na verdade, o meu pós-doc, ele é associado a isso. Porque eu estou vendo exatamente as diretrizes, a aplicação dessas diretrizes, que foi em 2002 que mudou o currículo, em algumas universidades públicas do Brasil. Então, eu estou pegando uma de cada região do Brasil, uma universidade pública, e vendo assim, os alunos, também por questionários, os alunos respondem, os coordenadores respondem, para ver o quanto é aquilo que eu falei. Sempre existe um espaço entre o que é a teoria e o que é a prática. Então, existe a diretriz lá, mas como ela é aplicada na prática? Então, tem os alunos respondendo sobre isso, tem os coordenadores respondendo sobre isso, mas ainda não tem esses resultados. Mas alguns resultados parciais, até interessante, que eu tenho, é que, assim, os alunos, eles ainda acham que as aulas, de forma geral, são muito expositivas, porque, pelas diretrizes, o ensino tem que ser mais centrado no aluno e menos transversal, né, do professor para o aluno. Então, mais centrado no aluno, em seminários, em pesquisas, e o professor seria um tutor. Só que isso ainda está, apesar de ter implantado isso em 2002, ainda não está assim, muito estabelecido. É um processo longo, é difícil. Então, a maioria dos alunos respondem que ainda as aulas expositivas ainda são muito fortes. E isso tem reflexo nessa outra pesquisa, porque mostrou que não tinham... Que na hora de dar as palestras, ainda é de uma forma expositiva. Vê que uma coisa se liga à outra, né? A famosa educação bancária que já denunciava o Paulo Freire, né? É isso aí. Enfim, foi um prazer recebê-las aqui. Estamos encerrando o programa Insight, que recebeu hoje no estúdio da Escola Municipal de Saúde as odontólogas Rosa Maria Eidweiler, coordenadora do setor de odontologia do Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente da Unifesp e professora do curso de especialização em adolescência para a equipe multiprofissional, e a Lígia Coutinho Porto, que é odontóloga, formada pela USP, especialista em adolescência, agora pela Universidade Federal de São Paulo. Lígia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, foi ótimo. Teria algum agradecimento a fazer? Eu gostaria de agradecer a Rosa, primeiramente, que foi minha tutora aí, que me levou para esse caminho. Imagina, aluna prodígio, eu já falei, né? E que foi ótimo ter participado daqui. Obrigada. Rosa, teria algum agradecimento? Não, agradeço essa oportunidade, acho muito importante, porque nós nem esperávamos, né, que fôssemos chamados para... Porque é uma forma melhor de divulgar o trabalho, e essas sugestões que a gente tem, essas trocas, eu acho que ajudam tanto de um lado quanto do outro. Então, eu agradeço essa oportunidade, foi muito importante. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Para a gente é sempre bom
trazer pesquisas de diversas áreas. A gente tem pouca pesquisa em odontologia no fim, precisa cutucar um pouco a universidade aí. E a gente gosta muito quando vocês vêm falar desse tema que é tão importante para a saúde da população. Muito obrigado. Obrigada. Eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você.